galera, preparados para mais uma quarta-feira sombria? Hoje a história, gente, tá sensacional, tá louca, louca, louca. É uma história conturbada, é uma história que precisa ter estômago forte. É uma das histórias mais macabras que eu já trouxe no canal até hoje. E ela fala sobre a Bárbara. Essa menina foi quem inspirou a produção do filme A Órfã. Então você já imagina o que essa menina andou aprontando, né? Se liga, bora para o nosso vídeo porque tá sensacional. Bárbara Charlova, sei lá se é isso como é que fala, gente, é em russo, eu não sei falar russo, muito menos inglês, eu já tenho dificuldade com esses nomes em inglês, vocês me tacam com russo aqui que não vai, produção, mas vamos lá. Bárbara, ela era uma garota que tinha um problema glandular que fazia com que ela aparentava ser mais nova do que realmente é. O nome da doença é muito diferente, então vou usar uma colinha para conseguir falar o nome, gente. Chama hipopituitarismo. É um nome muito doido, igual a própria Bárbara. Gente, a Bárbara já era uma mulher, já tinha mais de 18 anos e muitas vezes durante a vida dela, ela tinha comportamentos, fingia ser uma criança, tinha comportamentos infantis em certos momentos para receber certas atenções. E por conta desses comportamentos, muitas vezes ela era agressiva, ela vivia no hospital, porque ela precisava direto ir para o médico para ver a condição dela, fazer tratamento para que ela pudesse acompanhar a idade dela, para que o corpo mais a fisionomia pudesse acompanhar a real idade dela. Só que com o tempo ela começou a ficar muito agressiva, ela não começou a aceitar bem essas idas ao hospital. Chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica, onde ela foi analisada como uma pessoa que tem conturbação de identidade e extremamente agressiva, mas ela deu um jeito e conseguiu fugir da clínica psiquiátrica. E aos 18 anos ela estava na universidade e fez amizade com duas irmãs. E ela transformou a vida dessas irmãs no inferno. Na verdade, assim, eu acredito que ela potencializou a maldade que tinha dessas irmãs, porque essas irmãs não eram normais. Não eram normais, eram loucas igual a Bárbara. O nome dessas irmãs é Caterina e Clara. A Caterina, ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Ela via a Joana d'Arc. E segundo ela, Joana d'Arc dava missões religiosas para ela. Mas as duas irmãs eram extremamente fanáticas. Elas acreditavam que elas tinham sim um dom, que elas tinham uma missão dada por Deus para fazer algo na Terra. Então, assim, elas extremamente fanáticas. E a Bárbara percebeu esse lado das irmãs, percebeu que elas eram meio doidinhas igual ela, tinha um parafusinho meio solto ali, e resolveu manipular essas irmãs. O que ela fez? Fingiu que era maltratada dentro de casa, fugiu de casa, foi toda inocente, igual uma menininha, pediu socorro, ajuda para as irmãs e pediu para morar com as irmãs. Só que a Clara tinha 2 filhos. As crianças relatam que antes da Clara conhecer a Bárbara, era uma excelente mãe. Apesar dos problemas meio que psicológicos que ela e a irmã dela tinha, elas tratavam muito bem a criança e davam muito amor para as crianças. Mas após conhecer a doidinha da Bárbara e que ela é extremamente manipuladora, as coisas mudou. As irmãs moravam em Kurin, na República Tcheca, e em 2007 a Bárbara foi morar com elas. Elas ficaram com dó e hospedou a Bárbara em casa. E a Bárbara, durante esse tempo de hospedagem, ela tinha 2 identidades. Uma de uma mulher madura, centrada, e outra de uma criança totalmente indefesa e que requeria atenção, amor e carinho das irmãs. Então ela sempre tinha essas 2 personalidades, então ela conseguiu manipular bem as irmãs. E aí
ela chamou as irmãs para participar de um movimento chamado Movimento Graal. Foi aí que as coisas começaram a acontecer. Coisas horríveis, terríveis. Mas para quem? Infelizmente para os filhos da Clara. A Bárbara começou a ter ciúme das crianças. Então ela começou a derrubar pratos, copos escondidos e ia até a Clara e falava que eram as crianças que tinham jogado os copos no chão, que tinham quebrado as coisas. E a Clara ia o quê? Ia brigar com as crianças. E aí ela começou a fazer com que a mãe começasse a desentender com os filhos e começasse a criar uma raiva pelos filhos. E ela começou a falar, como ela sabia que as duas eram extremamente religiosas, começou a falar que as crianças estavam sendo possuídas por espíritos, que elas estavam endemoniadas. E essas irmãs, o que elas fizeram, gente? Acreditaram na história da Bárbara. Claro que acreditaram, afinal uma menininha, é uma criança, uma pessoa inocente, né? Então assim, elas acreditaram. O nome dos filhos da Clara é Ondrej e Jacob. Não sei se eu falei certo, gente. Como eu disse, os nomes são bem difíceis de dizer. Mas esse era o nome dos dois filhos da Clara. E aí, como eles começaram a fazer muitas coisas erradas e que estavam deixando as irmãs nervosas, elas não estavam sabendo educar os próprios filhos, elas foram até a Bárbara e falou: nos ajude, o que a gente deve fazer para que essas crianças comecem a ser obedientes, a nos ouvir? E a Bárbara, gente, teve uma ideia assim, ó, genial de psicopata, entendeu? Teve a ideia e virou e falou assim: que tal a gente comprar uma jaula e instalar no porão e jogar as crianças lá dentro para que elas aprendam a ser crianças bem educadas? E a mãe, acho que totalmente louca, eu acredito que seja até um pouco, não sei, psicopata, sei lá, louca da vida, igual, juntou 3 loucas e ficou tudo uma loucura. Concordou, falou: isso, é isso que estava precisando fazer, vamos comprar a jaula, bora instalar ela no porão. E assim fizeram. E o que elas aprontaram, gente? Pegou as 2 crianças pequenas, um eu acredito que tinha em torno de 8 anos e o outro 5, 6 anos, crianças, colocou elas dentro das jaulas, tiraram todas as roupinhas delas, deixaram elas nu, gente, nu na jaula, meu Deus. Mas não foi o suficiente, não foi o suficiente. Então elas tinham que piorar a situação, resolveram deixar eles o quê? Sem água e sem comida. Após isso, a Bárbara começava a incitar as irmãs para que elas maltratassem mais ainda as crianças, porque assim o espírito maligno iria sair do corpo delas, né? E essas loucas acreditavam em tudo que a Bárbara fazia e elas amavam a Bárbara conseguiu manipular tanto que elas tinham um amor por ela, que elas faziam tudo que ela pedia, porque elas não queriam que ela fosse embora. Então elas acataram as ordens da Bárbara e começaram a maltratar, começaram a bater nas crianças. A Bárbara mesmo começou a pegar as crianças e puxar elas pelos braços ou pelas pernas entre as jaulas. Tipo, torturava, gente, isso é uma tortura. Além disso, começou a fazer tortura de afogamento, pegava a cabeça delas, colocava dentro da água, tirava, colocava dentro da água, tirava, colocava dentro da água, tirava, açoitava elas. Então, assim, torturaram essas crianças de forma horrível. Só que não foi o suficiente, só isso era pouco. Então ela tinha que incrementar, tinha que deixar as coisas mais bizarras e revoltantes. E aí, qual foi a ideia que ela teve? Vamos brindar com vinho e sangue. Então pegaram dos braços das crianças, espetaram e derramaram um pouco do sangue dos braços das crianças dentro de uma taça. E falou para as irmãs brindarem entre si e tomarem o sangue dos filhos na frente deles. E assim elas fizeram. Mas não foi suficiente, gente. Isso é pouco segundo a Bárbara. Então elas resolveram ter uma ideia mais macabra ainda. Que foi o quê? Elas puxaram um pedaço da perna de uma das crianças e cortaram um pedaço da pele e resolveram comer a carne da criança na frente da criança. Canibalismo, né, gente?
é psicopatia pura dessas duas irmãs e, segundo elas, fizeram tudo isso porque foram incentivadas pela Bárbara. Mas, sinceramente, eu acho que elas gostaram, porque elas só foram piorando mais ainda a situação, foram torturando de forma cada vez pior essas crianças. Então, assim, eu não acredito que uma mãe faça isso porque tá sendo manipulada por outra pessoa. Isso pra mim não é uma mãe, isso daí é um monstro. A Bárbara só aproveitou da maldade que já existia nelas e colocou pra fora, né? Aflorou. Mas são 3 doidas da vida. E aí elas começaram a comer carne das crianças na frente das crianças. Só que a Bárbara resolveu ter uma ideia, mas uma ideia que eu acredito que foi, assim, a salvação dessas crianças. Ela teve a ideia de colocar uma câmera lá no porão para que ela pudesse estar vendo as crianças serem torturadas, vendo o que as crianças estavam apontando, porque parece que elas tentaram fugir também, mas não conseguiram. Então ela queria colocar a câmera lá para poder ver se as crianças estavam tentando fugir, ver a tortura das irmãs, acompanhar 24 horas o sofrimento daquelas duas crianças. E para graça de Deus e sorte dessas crianças, um casal que morava ao lado, vizinhos, também colocaram a mesma câmera na casa deles para assistir o bebê recém-nascido deles dentro do berço, enquanto dormia. E por algum milagre, que pra mim foi Deus mesmo intercedendo naquele momento, só pode, assim, por algum milagre mesmo, houve uma interferência da conexão dessas câmeras. E em vez desse casal assistir o filho dormindo no berço, recém-nascido, eles começaram a assistir as crianças sendo maltratadas dentro da jaula. E eles começaram a ouvir essas imagens de crianças nuas, crianças desidratadas, crianças com a pele toda machucada. Ele viu, teve cenas das crianças sendo maltratadas pela mãe, pela tia, né? Pelas irmãs lá. E aí, quando eles começaram, aí que eles perceberam que essa câmera estava vindo do porão da vizinha. Provavelmente teve imagem dessas irmãs e eles reconheceram as vizinhas. E aí eles acionaram a polícia. E a polícia chegou até o local e conseguiu resgatar. Mas, gente, essas crianças foram torturadas durante um ano dentro da jaula, sendo torturadas. Elas tomavam xixi, comiam cocô, comiam comida estragada, jogavam comida no chão e tinham que comer. Então, assim, foram torturadas durante um ano. As torturas iniciaram em 2006. E em 2007, a polícia foi acionada e resgatou essas crianças. Quando eles chegaram lá no local, essas irmãs, elas gritavam, não queria que a polícia entrasse, gritavam e ficavam nervosas e tentaram impedir a polícia de entrar, mas aí a polícia foi lá, conseguiu detê-las, prendeu elas e conseguiram chegar até o porão. Chegando no porão, tinha 2 crianças nuas, maltratadas, machucadas, e uma criança ao lado da jaula, com um ursinho de pelúcia na mão, chorando, pedindo para ser resgatada, que estava sendo torturada pelas irmãs. Adivinha quem é esse ser inocente que estava lá do lado da jaula? A Bárbara, porque ela tinha a aparência física de uma criança de 12 anos de idade. E aí a polícia tirou ela da casa e resgatou as crianças, começou a dar atenção para aquelas 2 que estavam extremamente machucadas. Foi dar, assim, as feridas delas estavam infeccionadas, elas estavam, assim, em péssimo estado. Então focou nas 2 crianças. E quando o policial começou a falar com as irmãs e elas começaram a confessar o crime delas, elas falavam que elas estavam torturando somente 2 crianças. Ele, 2 crianças? Mas tinha 3 lá. E aí que descobriram que a terceira criança, na verdade, não era uma criança. Era uma mulher se passando por uma criança e que ela foi a cabeça de toda a situação. Por mais que não foi ela que comeu a carne das crianças, as mães, elas também queimavam com pituca de cigarro o bracinho das crianças, sabe? Mas ela incitava a mãe e a irmã, né, a tia no caso, a fazer isso, mas ela não fazia, ela ficava somente olhando. Provavelmente ela tinha prazer em olhar e ver as crianças sendo maltratadas, mas ela em si não maltratou as crianças. Ela somente incentivou e apreciou vendo toda essa cena horrível, horripilante que aconteceu. Então, assim, por conta disso, a mãe mais a tia,
elas tiveram, quando elas foram presas, elas foram julgadas e a pena delas foi um pouco maior que da Bárbara, porque a Bárbara foi somente a mandante, né? Mas assim, a Bárbara sumiu. Quando eles foram atrás dela, que descobriram toda a história e foram atrás dela, ela já tinha sumido. Ela já tinha ido pra uma outra cidade, tinha fingido ser o Adam, um menino. Ela rapou o cabelo dela e começou a comer muito pra engordar. Então, quando a polícia começou a seguir o rastro dela e conseguiu chegar até onde ela já estava muito mais gorda, ela já estava com um peso muito acima do que ela tinha e já estava com o cabelo todo masculino. Então, ela fingiu ser um menino. E encontraram ela na Noruega, fingindo ser um menino de 13 anos de idade. E a família tinha adotado, e a família ficou totalmente sem entender, tipo, como assim? O Adam não é um homem, é uma mulher e chama Bárbara. Então, assim, a família que adotou ficou totalmente perdida na época, mas aí os policiais explicaram tudo. E ela foi levada a julgamento, foi julgada junto com as irmãs. Ela pegou 5 anos, as irmãs foi 9 e 8, se eu não me engano, e ela foi só 5 anos. Porém, ela está presa numa clínica psiquiátrica, então, assim, ela provavelmente vai continuar lá pelo resto da vida dela, porque o diagnóstico dela é de uma pessoa extremamente agressiva e um pouco de psicopatia, claro que ela é psicopata, louca da vida. Então, ela está até hoje presa nessa clínica psiquiatra. E é isso, gente. É essa história louca que eu não consigo compreender. Não sei como mamãe foi capaz de fazer isso. E não sei como mamãe mudou tanto de uma mãe amorosa, carinhosa, foi para uma mãe violenta, agressiva, louca, psicopata, canibal. Bom, não sei como que a Bárbara conseguiu mexer tanto assim nesse psicológico dessas duas irmãs. Mas essa história, infelizmente é um fato real, realmente aconteceu, é uma história verídica e é muito triste que essas crianças passaram. Atualmente elas moram com os avós paternos e com certeza devem fazer tratamento psicológico até hoje, não deve estar sendo fácil. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, qual é a próxima história que vocês gostariam que eu trouxesse na quarta-feira sombria. Se inscreva no canal e até a próxima!